Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje gravando o nosso segundo episódio do podcast Caminhos Sustentáveis. Estou muito contente de estar aqui hoje levando adiante este nosso projeto tão importante. Esse podcast que ele traz, ele vem com o intuito de quebrar barreiras, de trazer conhecimento, de trazer crescimento e levar para ainda mais pessoas a temática do meio ambiente, da sustentabilidade e a sua importância. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio. Me apresentando um pouco, me chamo Bruna, sou engenheira civil, empreendo na engenharia e na consultoria ambiental há mais de 4 anos. E esse programa veio com a ideia de realmente trazer mais consciência ambiental a quem nos vê, a quem nos ouve, trazer mesmo para a pauta e para conversas esse tema, essa temática, que a gente precisa abordar cada vez mais. Então, com muita alegria que estou aqui no nosso segundo episódio. Para você que ainda não está nos seguindo nas redes sociais, nos siga no Instagram, no Facebook, no TikTok, @podcaminhossustentáveis, e se inscreva no nosso canal do YouTube para acompanhar os nossos episódios, que toda semana estarão lá, para que você possa assistir quantas vezes e onde e quando quiser. E hoje nós temos uma convidada muito especial, onde nós vamos falar sobre gerenciamento de resíduos, sobre reciclagem. Ela que é graduanda em gestão ambiental e é gestora ambiental aqui na cidade, na área ambiental da Multiplaspel. Seja muito bem-vinda, Débora dos Santos. É uma alegria ter você aqui conosco. Obrigada, Bruna. Eu quero agradecer muito pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui para falar sobre essa temática, que além de ser extremamente relevante, é um assunto que eu amo, você também ama. Sim, e a gente tem isso em comum. É sempre muito bom se reunir para falar desse assunto. Eu amo. É verdade. Então, sabemos que hoje, teremos muito assunto nessa 1 hora aí adiante. E para a gente começar, me conta um pouco sobre a tua trajetória profissional, sobre a tua atuação, Claro. no mercado, na área ambiental, para que o pessoal que está te vendo possa te conhecer um pouco melhor. Muito obrigada, Bruna. Bom, a minha trajetória na área ambiental começou justamente com esse sentimento de amor, de paixão pelo meio ambiente, porque eu trabalhava e sempre tive ligação com parte de vendas, com um segmento totalmente diferente desse que eu atuo hoje. Depois eu conheci a Multiplaspel, comecei a atuar no que eu já tinha treinamento, que era a parte de departamento pessoal, de treinamento, desenvolvimento de pessoas, e atuando ali, comecei a conhecer reciclagem. E eu gosto de dizer que eu me apaixonei realmente pelo meio ambiente, porque quando eu comecei a aprender a trabalhar numa empresa de reciclagem, me soou assim um alarme na minha mente que me fez pensar, puxa, resíduos, Algo que a gente lida todos os dias, todos nós geramos resíduos, lidamos com eles diariamente, mas pouco se fala dele, Pouco se tem essa relevância dessa temática. Todo mundo sabe que é importante falar sobre isso, mas pouco se faz na prática, Assuntos relacionados à gestão de resíduos no nosso país, no mundo todo, são assuntos muito recentes. Não é uma temática que a gente aprende lá na escola, que a gente aprende desde criança. São anos recentes que vem se falado mais sobre esse assunto. E eu comecei a pensar, puxa, é um assunto tão relevante. Eu trabalhei em vários setores dentro da Multiplaspel, já trabalhei no setor financeiro, trabalhei no departamento pessoal onde eu comecei e por fim me encontrei muito nessa parte do meio ambiente e percebi a importância de trazer esse assunto à tona, da gente levar essa temática adiante, divulgar o trabalho da Multiplaspel. Inclusive atuei um pouco na parte de publicidade, justamente para a gente poder tornar esse assunto conhecido, porque uma empresa que faz um trabalho tão relevante, e outras empresas de reciclagem também que a gente tem aqui em Santa Maria, em outros lugares, mas que acabam ficando conhecidos só por quem é do ramo, só quem trabalha com reciclagem ou quem trabalha com a parte ambiental que conhece essas empresas, sendo que todos nós geramos resíduos. Então deveria ser uma empresa conhecida de todo cidadão, né? Por isso que eu gosto muito desse assunto. E quando eu aprendi sobre essa relevância, eu realmente me apaixonei
por essa área e eu percebi a importância da gente aprender mais sobre esse assunto, levar esse assunto a outras pessoas. E aí que eu comecei a me especializar mais, fiz vários cursos, aprendi a lidar com os órgãos ambientais, tanto estadual, a FEPAM, como o IBAMA. Então, eu me apaixonei, não só pela parte da legislação, como também por fazer ações práticas, né? Tornar o meio ambiente um assunto gostoso de se conversar, né? Não aquela coisa que às vezes a gente tem aquele estereótipo, né? Vai ser um ambientalista, vai ser uma pessoa chata de conversar. Não, vamos tornar um assunto relevante, afinal, é onde todos nós vivemos, né? Não, é verdade, né? Quando a gente começa com esse assunto, por isso que trazer, né? Falar mais sobre gerenciamento de resíduos, falar mais sobre esse manuseio, né? Que a gente precisa ter. É muito importante porque ainda tem, né, um pouco de resistência, né, falta de informação também, né? Com certeza. Para que realmente a gente consiga que as pessoas vejam o que a gente vê, né? Claro. Que as pessoas consigam ver esse outro lado que a gente vê da importância também, né? Com certeza. E desde a primeira vez que eu te conheci, que a gente conversou, a gente ficou horas, né? Falando sobre gerenciamento de resíduos, falando sobre licenciamento ambiental. Então, eu sei o quanto, né, tu abraça mesmo essa ideia e tu gosta mesmo de estar neste meio. Então, isso é muito legal mesmo. É muito importante. E a gente vai falar mais sobre a atuação da Múltiplas-Pel, o que a Múltiplas-Pel faz, né? Mas antes vamos tentar explicar um pouco para o pessoal o que é resíduo, o que é gerenciamento de resíduo, né? Por que ele é tão importante? Fala um pouco pra gente dessa introdução, né? Uma introdução assim para realmente a gente sabe que gerenciamento de resíduos é amplo, né? Claro, a gente fica horas aqui falando sobre classificação, sobre tudo. Verdade. Mas para que o pessoal que está nos vendo possa entender um pouquinho. Claro. O que é gerenciamento de resíduos? Vamos falar sobre isso então. Na verdade, a gestão de resíduos, ela não precisa ser complexa, como você disse. É um assunto amplo. Se a gente for falar aí de questão de legislação, de classificação, a gente vai aqui muitas horas. Mas não é esse o ponto. A gente precisa entender o que é gerenciar os nossos resíduos. Gerenciar os resíduos nada mais é do que saber o que é para reciclagem, saber o que é orgânico, saber o que é rejeito e destinar de forma sustentável. Basicamente é isso, não tem nada muito complexo. A gente não precisa tornar difícil um assunto que é simples, né? E é mais simples do que as pessoas pensam. Com certeza, porque, por exemplo, um assunto que eu sempre gosto de explicar, né, sobre como não é complexo, a pessoa que está em casa separando seus resíduos, gerou ali alguns resíduos, algumas embalagens, um pouquinho de casca de fruta, uns orgânicos. A pessoa não precisa saber a classificação do material que ela está gerando. Ela não precisa saber o tipo de plástico, né, a composição daquele material, daquela embalagem, para ela poder reciclar. Aquilo ali não é um assunto para ela. A gente não precisa ficar complicando a destinação dos resíduos. Isso é um assunto super simples. O que a pessoa precisa saber é, essa embalagem, ela pode ser reciclada? Pode ser reciclada. Isso a gente pode olhar até o desenho na embalagem. É reciclado? Então não vai junto para o aterro sanitário, não vai ser destinado para qualquer lugar. Eu vou destinar para reciclagem. Então, quando a gente vira essa chave na mente, né, e entende que as embalagens que eu gerei, elas não são lixo, não precisa ser colocado para coleta municipal, aquilo ali já é a gestão ambiental, a gestão de resíduos. É quando a pessoa entende que aquilo que ela gerou não vai simplesmente ser descartado, ela pode destinar de forma adequada. Isso aí é gerenciar os nossos resíduos. De forma simples é isso, e todo mundo pode fazer em casa todos os dias, afinal a gente gera resíduo todo dia, né? É verdade. E exemplificando um pouco mais para o pessoal, quais são os tipos de resíduos que a gente mais gera diariamente, né? E a subclassificação deles, né? O que mais está no nosso dia a dia, o que mais está no dia a dia das pessoas, né? No nosso dia a dia, a grande parte dos nossos resíduos a gente pode dividir entre recicláveis e orgânicos, né? A gente tem as embalagens, a gente chega do mercado, a gente vai ter as embalagens dos produtos que a gente comprou, tanto produtos de limpeza, produtos de alimentação. A maioria do que a gente consome hoje vem embalado em algo. Pode ser numa embalagem de papelão, numa embalagem de plástico, numa embalagem de vidro. Essas embalagens,
todas elas são materiais recicláveis. A gente pode destinar para ele voltar a ser aquele produto de origem. Ele pode voltar para a cadeia, para a indústria. Ele não precisa ser descartado, não precisa ir para um aterro, não precisa ser incinerado. Ele é um material que ainda vai ser reutilizado. Então, esses são os recicláveis. Os orgânicos, a gente conhece muito quem tem um pessoal mais antigo em casa, que tinha um hortinho, alguma coisa, ou mesmo quem gosta de plantar, já sabe que é aquilo que a gente pode usar para um adubo, né? As cascas de planta, casca de ovo, esse material assim que a gente, uma comidinha que estragou, a gente considera ele um material orgânico. Ele pode ser reutilizado na nossa própria casa, caso a gente tenha uma plantaçãozinha, uma horta, alguma coisa. A gente pode destinar para alguém que faça uso disso, faça adubo para isso. Ou mesmo se a gente estiver num ambiente que tem essa destinação de orgânicos, a gente pode descartar para que vire uma compostagem, vire uma biodigestão. Então tem uma destinação também, tem como ser reutilizado. A única coisa que é uma categoria bem pequena que a gente gera também são os rejeitos, que é aquele que realmente não é nem reciclável, nem orgânico, não tem como voltar para a indústria, que seria uma fralda usada, né, um papel usado. Esses daí a gente pode realmente descartar, porque não tem como voltar para a indústria. Mas apenas acrescentando que isso é uma porcentagem muito pequena mesmo do que a gente gera. O grande volume dos resíduos que a gente gera diariamente são as embalagens, são os recicláveis. Eles são mais volumosos, eles ocupam mais espaço, né? Então, a grande maioria são esses, um segundo os orgânicos e uma pequena porcentagem de rejeitos. Sim, e é muito importante isso, né, essa informação que tu trouxe, porque no nosso dia a dia de trabalho, né, a gente ouve muito, mas gerenciamento de resíduos é para a empresa, é para quem precisa de licenciamento ambiental. Eu não preciso, eu só gero na minha casa, então não preciso me preocupar com isso. A gente tem muito, né? Acredito que tu também, né, no teu dia a dia. Ah, não, mas eu não tenho empresa, eu não gero grandes quantidades. De entender essa importância, o pouquinho, né, do dia a dia ali tem um impacto muito grande lá na frente, né? Com certeza. Então, de entender, não é porque tu não precisa de licenciamento ambiental, né, Débora? Uhum. Que não quer dizer que tu não precise de Exato. Nem que seja um pequeno gerenciamento de resíduos, né? Uhum. De forma simples, como tu tá dizendo. Não precisa saber classificação, não precisa saber legislação, mas saber olhar para aquele teu resíduo e saber para onde tu tem que destinar, por mais que seja pequena quantidade. Com certeza, né? Com certeza. É apenas aquela consciência, né? Aquele senso de que aquilo não é um material que eu preciso mandar para um aterro, que precisa ser destruído, que precisa ser enterrado, que ele tem como voltar para a cadeia, para a indústria, para ser reutilizado. Dentro disso, tenho 2 questionamentos para ti aqui, que vão, acho que as duas coisas elas acabam se unindo, né? Que o que a gestão inadequada de resíduos ela pode impactar no meio ambiente, na sustentabilidade, e junto disso a importância, como a educação ambiental, como a conscientização consegue influenciar, consegue mudar positivamente a realidade, digamos, que nós vivemos hoje. Acho que as duas estão meio que interligadas, com né? certeza, até porque ter consciência do que a má gestão de resíduos causa faz parte da educação ambiental, então realmente está tudo atrelado. Eu gosto de dividir, Bruno, esse assunto em passos assim, pequenos, médios e grandes, né? A gente às vezes foca muito em passos grandes ou médios e acaba não lembrando que pequenos passos também contribuem, também fazem diferença, né? Então, quando a gente fala de gestão de resíduos, a gente pensa muito na política da nossa cidade, na política do nosso estado, do nosso país, né? Para a gente ter uma noção em questão de leis, isso ainda é um assunto muito recente, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem 14 anos, né? Não é nem maior de idade. É verdade. Então, é um assunto... Tá começando a caminhar. Exato, é um assunto muito recente para ser
tratado. Então, ainda tem muitos pontos a melhorar. Quando a gente fala de gerenciamento em nível político, governamental, ainda tem muitos aspectos para melhorar e a gente sabe disso. Envolvem grandes mudanças. Mas a gente não precisa focar nisso no nosso dia a dia. A gente não precisa ficar focado só no que o governo federal tinha que fazer, no estadual, no municipal. A gente pode focar nessas pequenas mudanças que a gente pode fazer. Porque, por exemplo, quando a gente tem, falando do mau gerenciamento de resíduos, né? Quando a gente tem ali uma sanga, né? Um corpo hídrico que está lotado de lixo, que está lotado de embalagens, de plástico, aquilo ali, a gente não tem como jogar essa culpa na parte governamental. A culpa disso daí é da população. É a população que descartou de forma inadequada. Claro que aqui a gente entra num outro tema, questão de não ter a educação ambiental, não ter acesso a essas informações, é lógico que isso é realmente a base de tudo. Mas se for analisar quem fez isso, de onde veio aquele resíduo, é da população. Então, para você ver como se eu deixo de poluir, né? Deixo de descartar de forma inapropriada, eu já faço a minha parte. Eu já contribuo para que aquelas minhas embalagens não estejam amanhã num corpo hídrico, num bueiro, né? Causando enchentes, causando poluição, matando, né? Fauna, flora, por causa de um descarte inadequado. Então, essa conscientização da própria população, ela é a base de tudo, né? A gente começar com cada um tendo essa consciência do que gera em casa, que, como eu disse desde o começo, todos nós geramos resíduos, todos os dias a gente gera resíduo, a gente precisa virar essa chave, né? Saber que aquilo que eu gero pode ser destinado para reciclagem. Se a gente conseguir que metade da população tenha essa consciência ambiental, pode ter certeza que o impacto no meio ambiente causado por resíduos, né, descartados de forma inadequada, já iria diminuir muito, muito. E a gente nem tratou aqui de questão de mudanças políticas, né, de mudança de legislação. Apenas a população tendo essa consciência. Se metade já conseguisse separar seus resíduos recicláveis do que é destinado, né, de forma, às vezes, inadequada, a gente já teria uma grande mudança, um grande impacto, né, no meio ambiente. Por isso que, às vezes, não adianta a gente focar só em grandes mudanças, né? Claro que elas são importantes, mas a gente, às vezes, não vai conseguir fazer essa mudança de imediato, né? Não vai conseguir causar essa grande comoção no nosso município, no nosso país, de forma tão rápida. Mas onde eu vou destinar o resíduo que eu gerei hoje, eu consigo gerenciar, eu consigo administrar o que eu faço com o meu resíduo. E é isso que a gente tem que focar, né? Com que as pessoas criem essa consciência, esse senso de, isso que eu gerei, eu não quero colocar ali. E a pessoa nem precisa fazer um esforço grandioso, né? Aqui no nosso município de Santa Maria, e em vários outros no nosso país, né? Tem muitos catadores que estão andando pela rua de carrocinha, né? Destina para ele, né? Entrega para ele ter o material reciclável, ele vai fazer daquilo uma fonte de renda. Não é algo muito complexo, né? Não exige, assim, uma ação muito grande. A gente consegue gerenciar de forma adequada e já fazer uma grande mudança, um grande impacto, né, para o meio ambiente. Sim, é aquilo, né, de grão em grão, né, a formiguinha enche o seu formigueiro, né, vai indo aos pouquinhos, né, porque realmente é um assunto que vem aí, que a gente tenta, né, de pouquinho em pouquinho, todos os anos, trazer um pouco mais. A gente tem a própria campanha do Diário, né, a Práticas Sustentáveis, que todo ano traz um pouco mais, né, de conscientização, de ações para levar informação, né, sobre isso. E aí entra a questão principalmente da reciclagem, né, do que a Múltiplas PEL atua no mercado, né, qual é a importância, né, principalmente da reciclagem, né, falando um pouco mais especificamente sobre todo aquele resíduo que a gente consegue reciclar, que a gente consegue reaproveitar, né, qual é a importância, qual é o impacto que isso traz para os aterros sanitários, para a nossa coleta seletiva no dia a dia, porque a gente sabe que gera muito, né? Hoje em dia a gente gera muito com certeza, resíduo, com certeza, cada vez mais. Então
o que a reciclagem traz, né? Ela traz um benefício enorme, né, Bruna? Se a gente for parar para pensar em números, só a empresa que eu atuo, que é a Multiplaspel, ela deixa de colocar no aterro uma quantidade aproximada de 1.300, 1.500 toneladas por mês. Nossa, isso é muito por mês. É um volume mensal. Por ano, 2 anos, 3 anos. Exato. A empresa tem mais de 30 anos aqui no município. Então, se a gente for fazer as contas da quantidade de toneladas que estariam no aterro da cidade, que estariam talvez destinados de forma inadequada, a gente chega assim num número que é até difícil de calcular. Exato. São resíduos que não só deixaram de poluir o meio ambiente, como também é um assunto que a gente precisa trazer à tona, geraram renda. Então, a reciclagem não é só a questão de preservar o meio ambiente, que é a parte mais importante, mas a gente também gera renda com aquilo. O material que é destinado para reciclagem, ele permanece fazendo parte do comércio, da roda, da indústria, ele gera empregos, ele gera fonte de rendas para um catador, para uma pessoa que trabalha num depósito, na indústria de transformação. Então, quando a gente destina para reciclagem, além da gente deixar de poluir, a gente também está mantendo a roda girando. A gente está fazendo com que o comércio gire, com que as indústrias tenham matéria-prima, com que a empresa que trabalha com celulose, por exemplo, com papelão, com papelão, ela não precisa desmatar, ela pode comprar o material reciclável que faz parte da nossa lei, ela precisa ter uma porcentagem de material que seja vindo da reciclagem. Então, é uma empresa que não vai precisar plantar lá um monte de hectare de eucalipto, desmatar um monte, porque não teve material para reciclagem. Então, se ela tiver essa alegação, ela pode. Se, por exemplo, a gente não destinar para reciclagem e a indústria de celulose não tiver esse material reciclável, ela vai alegar, não, então eu vou ter que plantar, cortar aqui as árvores porque eu não tive essa matéria vinda da reciclagem. E isso está dentro da lei, ela pode fazer isso. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que continuar destinando o material para reciclagem para que as indústrias também consigam usar esse material e fazer isso girar, fazer parte da renda de muita gente, grande parte, assim, né, da população tem alguma ligação com isso. Então, faz parte da renda, né, do brasileiro lidar com materiais recicláveis. Então, não é só o aspecto ambiental, também faz parte econômico, né? Isso aí. Girar, né, girar a economia, né, dar empregos também, com né, certeza, dar empregos, com certeza. Tem uma cidade da região em que a gente trabalha, que esse ano começou, a própria prefeitura, né, começou com um programa bem interessante, né, para os catadores, né, para incentivar a reciclagem na cidade, para realmente girar essa economia, né, e fazer a destinação correta. Então, é bem interessante e cada vez mais, né, porque as pessoas têm também esse pensamento de que não vale a pena, né, Débora? Isso. De que não... porque não vai me trazer um custo-benefício suficiente, não é verdade, né? E assim, tratando da população destinar para reciclagem, né, Bruna? Pelo menos eu que trabalho diretamente com isso todos os dias, a alegação que eu mais escuto, que eu dou total razão, não é infundada, é que a pessoa tem dificuldade em destinar aquilo para reciclagem. Pelo menos aqui no nosso município, né, de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. É isso mesmo, a gente chega a pessoa para nós e fala, olha, é muito difícil, é inviável para mim destinar para reciclagem. Ou a pessoa diz, eu coloco lá separadinho na lixeira do condomínio, da casa, e vem a prefeitura e coleta tudo junto. E aí a pessoa terceiriza a culpa pro governo novamente, né? Não vamos descartar que realmente o que faria parte da política dessa parte de coleta seletiva, de gestão adequada de resíduos, fornecer um fácil acesso à população. E isso existem inúmeras maneiras de ser feito, né? Mas sim, faria parte da política e seria um passo muito importante para a cidade ter, por exemplo, ecopontos, no plural, não adianta fazer só um, ecopontos. Estar acessível a
toda a população, Exato. né? Em todos os pontos da cidade. Nós, Exatamente. né, moramos numa cidade que é grande, tem muitos bairros, então, como tu disse, no plural. No plural, exatamente. Não adianta a gente fazer só um. E eu gosto muito de tocar nesse assunto de ecopontos, porque eu já fiz especializações nessa área com empresas que atuam a nível global com o uso de ecopontos, e a estatística mostra que ele traz um resultado muito relevante para o município. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas vai adiantar ter alguns ecopontos, né? Talvez a quantidade que chega lá de resíduo não cause tanta diferença, mas sim. Primeiro, porque a população tem esse fácil acesso. Ela sabe que ela tem um ecoponto a poucos quilômetros, metros de distância da casa dela. E o segundo aspecto é um lembrete visual. A pessoa pode não ter separado o resíduo dela na casa dela, mas ela passa todo dia na frente daquele ecoponto, seja a pé, de ônibus, de carro, vê aquilo ali e pensa, puxa, olha ali, né? Eu tenho onde destinar. Estou passando na frente de um lugar onde eu poderia trazer meus resíduos, mas não trouxe. E aquilo, com o passar do tempo, causa na pessoa essa consciência ambiental também. Então, o ecoponto, ele tem um resultado muito positivo, estatisticamente falando, né? Municípios que adotaram o uso, seja de pontos de entrega voluntária, né, que são os PEVs, ou os ecopontos, eles causam um grande impacto na população. São medidas que às vezes a gente não sente de imediato, mas com o passar dos meses, a população vai se tornando cada vez mais consciente. E é realmente uma medida política que a gente carece aqui na nossa região, né? Algumas cidades do país já são exemplos nessa área, e a gente sente que está caminhando para isso, né, Bruna? Estamos trabalhando para isso. Para que a gente caminhe para que seja cada vez mais fácil descartar os seus resíduos, né? Porque eu, trabalhando numa empresa, num depósito de reciclagem, Bruna, eu tenho total consciência que a pessoa, ela não vai todo dia na casa dela separar o resíduo reciclável, colocar num carro, né? Que às vezes a pessoa nem tem carro, e levar até a Múltiplas Pel lá na faixa de Rosário, né? Ela pode fazer isso 1, 2 vezes, ou quando gera uma grande quantidade, faz um faxinão em casa, mas dificilmente ela vai fazer isso com todos os resíduos que ela gera. Com o tempo aquilo se torna inviável, não dá para tornar aquilo um hábito, porque fica fora de mão, é um custo, é muito difícil mesmo. Então a população, ela precisa ter acesso a pontos de descarte, né? Para que a população não alegue mais isso, dizer assim, eu não separo o meu resíduo porque eu não tenho onde descartar. O que hoje tem base, aqui na nossa cidade pelo menos tem. Realmente é difícil o descarte. Mas em outros municípios, né, que já estão mais avançados nessa temática, a população tem um fácil acesso a pontos de descarte, né? Então, é importante que a gente trabalhe tanto a parte de conscientização, como também as políticas necessárias, né, para que a população tenha acesso a uma forma de descarte simples, fácil, rápida, que a pessoa não precise ficar pensando o que ela vai fazer com aquele resíduo, que já seja algo habitual, como a gente faz hoje, né, como a maioria da população faz hoje de forma errônea, que é simplesmente colocar tudo na lixeira, né? Sim. Então, se tiver um fácil acesso, esse hábito já muda e a pessoa já faz aquilo habitualmente, né, colocar os resíduos de forma adequada. Sim, tu sabe que, falando um ponto bem positivo, né, esse ano, cresceu mais esse ano, né, durante esse ano. A gente no escritório acaba recebendo muitas ligações de pessoas perguntando, se interessando mesmo em saber. Eu tenho pneu aqui em casa, onde eu descarto corretamente. Não empresas, só empresas, mas pessoas. Olha, eu tenho 4 pneus aqui na minha garagem, eu preciso descartar, onde eu posso levar. Perguntando sobre empresas, que empresa vocês indicam, eu tenho tal resíduo, o que eu posso fazer? E a gente vem percebendo que essa procura por saber onde deve levar, o que deve fazer, tem aumentado. Que bom, tem aumentado que ótimo. Mais. Porque a gente está sempre, né, batendo nessa tecla e a questão que a gente sempre fala, né, principalmente para os empreendedores que a gente trabalha, né, dentro do licenciamento ambiental, que a gestão de resíduos no licenciamento ambiental, ela é muito cobrada. Com certeza, com certeza. Da questão, assim, de que você é responsável da geração até o último dia da vida útil dele, né? Isso aí, exatamente. Né? Acho que tu pode falar melhor sobre isso do que eu, né? Mas é uma informação que é importante saber também, né? Só que, exatamente, Bruna, essa questão da responsabilidade pelo que
o PJ, né, a pessoa jurídica gera, ela é um assunto mais abordado mesmo, inclusive faz parte da lei, faz parte da legislação, que a pessoa jurídica, ela tem essa cobrança, ela tem essa responsabilidade de descartar adequadamente. Mas quando a gente para pensar em bases educacionais na nossa sociedade, se a pessoa física por trás da pessoa jurídica, que todo CNPJ tem pessoas físicas por trás. Se a pessoa física por trás daquilo não tem essa conscientização, não tem esse acesso, realmente é algo que a gente tem que ficar batendo toda vez no assunto, tornando algo pesaroso, digamos assim, para um CNPJ, para uma empresa. Parece algo difícil de fazer porque a pessoa não tem essa consciência como pessoa física. E aí a gente vai lá e cobra da pessoa jurídica, e muitas empresas, você deve ouvir muito isso, né? Acham até absurdo essa cobrança, né? Acaba se tornando um bicho de 7 cabeças, né? Como assim? Responsabilidade? Não. Se tu for pensar, né, na lógica das etapas, né? É tu saber para onde tu tá destinando, né? Saber o que a empresa que está recebendo vai fazer, vai reciclar, vai reaproveitar em alguma outra produção. Com certeza. Né? A gente sabe, por exemplo, nas fábricas de plástico, de saco plástico. Todo o resíduo ali que gera do poliestileno, ele volta para a indústria para voltar a ser matéria-prima para aquele saco plástico. Então, a questão da logística reversa, né? Então, não é algo tão, né, meu Deus. Complexo. Como assim? É verdade. É só essa questão assim, o que acontece, né? Para onde tu tá mandando, o que a pessoa faz? Conhecer, a questão do conhecer, com certeza, com certeza. De conhecer a networking, de realmente entender o que está acontecendo depois que sai dali, né? E, Bruna, entra muito nessa temática também da consciência, né? Porque ao montar, por exemplo, um plano, né, de gerenciamento, o PGRS, que a gente conhece, né? Dos resíduos sólidos que uma empresa, um CNPJ gerou, você deve se deparar com isso também constantemente. É engraçado porque as pessoas se chocam com o que precisa constar nesse plano de gerenciamento, né? Para onde vai os copinhos descartáveis que os funcionários usam no bebedouro? Para onde vai o lixo do banheiro? Coisas que as pessoas, quando a gente faz esse plano de gerenciamento, a pessoa se choca e fala assim, puxa, eu tenho que destinar corretamente, eu tenho que dizer para onde eu tô mandando esse tipo de resíduo, né? Principalmente os ali da copa do banheiro. Isso. Eu preciso dizer para onde eu tô mandando meu lixo do banheiro. Exato, causa um choque, né? Por que isso acontece, Bruna? Justamente por essa falta de consciência ambiental. Porque a pessoa tá acostumada que tudo que ela gera na casa dela, todos os resíduos ali, seja recicláveis, orgânico, rejeito, vai tudo misturado e ela nem para pensar. O máximo, eu gosto de dizer assim, né, infelizmente, né? O máximo que as pessoas param para pensar no lixo é quando a pessoa mora, por exemplo, num apartamento, algo assim, e a pessoa tem que levar o lixo lá para fora e a pessoa pensa, ai, como eu gerei bastante, tá tendo que carregar 2, 3 sacolas ali para lixeira, aí a pessoa reclama daquela quantidade de resíduo que ela gerou, mas ela não para pensar o que ela gerou, para onde está indo aquilo, como que ela poderia mudar aquilo. Então, falta essa consciência dentro do lar, dentro das casas das pessoas, para que a pessoa física primeiro tenha essa consciência de tudo que ela gera no dia a dia dela, e depois quando a gente chegar para um CNPJ, né, para uma pessoa jurídica, e disser, no seu plano de gerenciamento, você vai ter que constar tudo que você gerou, aquilo não vai ser um choque, porque a pessoa tem essa consciência de que na casa dela ela gera aquilo, ela tem que dar uma destinação, na empresa vai ser a mesma coisa. Então, percebeu como a educação ambiental, ela afetaria todas as etapas, todas as camadas da sociedade, né? Por isso que a gente precisa investir tanto nesse assunto, por isso que precisa ser abordado, por isso que temas como o que você está abordando aqui, né? O teu programa, Bruna, são tão relevantes, são tão importantes para a sociedade que a gente vive hoje, porque precisa ser falado mesmo. Não, é verdade. E dando um pequeno spoiler, né? Abrindo um parênteses aqui, dando um pequeno spoiler, eu vou trazer nas próximas semanas representantes de uma escola de Santa Maria que tem um projeto de educação ambiental com as crianças nas séries iniciais muito legal. Que legal. E foi uma das coisas que sempre me chamou a atenção, né, dessa instituição, a importância que eles dão para realmente práticas e educação ambiental, para que venha, né, desde pequeno,
com outra mentalidade, né? Com certeza, porque com certeza. A nossa geração começou a ouvir sobre política dos resíduos sólidos, sobre leis, sobre licenciamento mais tarde. Então, é uma questão cultural também, né? Claro. Que veio de muitos anos de uma forma diferente e agora nós, profissionais da área, estamos tentando introduzir outro assunto, introduzir outra, né, outra situação, né, que as pessoas não estavam acostumadas. Então, quando vem desde pequeno, né, faz muita diferença. Quer ver um exemplo, Bruna? Você também vai se lembrar disso, né? Quando a gente era mais nova, na escola estava muito em alta o assunto do buraco na camada de ozônio, né? Se falava muito, direto, em todas as matérias, em ciências. A gente falava muito sobre desmatamento, que sempre se falou, né? E se falava muito sobre a poluição na atmosfera, sobre o buraco na camada de ozônio. Foi um assunto muito em alta ali nos anos 2000, né? E quando a gente cresce ouvindo esse assunto, é algo que quando a gente ouve num noticiário, quando a gente lê uma matéria na internet, vê um vídeo, aquilo já soa um alerta pra gente, puxa, esse tema é importante, como será que tá a nossa camada de ozônio? Como que tá? Que aquele buraco? O que aconteceu? Isso, o que aconteceu? Então é um assunto que marca a gente, causa um impacto grande. E quando eu comecei a trabalhar com resíduos, eu percebi assim, puxa, a gente falou tanto na nossa infância, né, na adolescência, e fala-se até hoje sobre emissão de gás carbono, que realmente é um assunto muito importante para o meio ambiente, e outros temas. Mas por que não se fala de resíduos tanto, né? O que a gente fazia quando criança, e que se faz, infelizmente, até hoje em muitas escolas, é colocar as lixeirinhas coloridas, no dia lá de alguma coisa relacionada ao meio ambiente, desenhar a corzinha de cada resíduo, o papel é tal cor, o plástico é tal cor, e é isso. E pronto, e ninguém coloca isso em prática, ponto final. É um tema que não tem tanta relevância. E eu gosto de dizer que a pegada que a gente deixa de resíduos é muito maior do que a pegada de carbono, né? Existem ferramentas hoje para a gente calcular a nossa pegada de carbono, do que a gente gera, né, de emissão de gás carbono ao longo da nossa vida, e a gente não vê nenhuma ferramenta para a gente calcular a nossa pegada de lixo, né? O que a gente está deixando de lixo no meio ambiente. Então, é uma temática que ainda é pouco falada. Até porque muita gente tem nojo, porque tem mau cheiro, porque meu lixo eu quero tirar da minha casa, colocar lá para fora e terceirizar meu problema. Não quero mais ter que lidar com isso. Mas é um assunto que a gente tem que falar. É um assunto que precisa ser abordado e tem muita coisa para melhorar ainda, né? E voltou, né? Ele teve uma abordagem um pouco maior nos últimos meses, né? Até a gente conversou muito sobre isso, né? Com as enchentes, né? Com o que a gente passou no Rio Grande do Sul, nos últimos, ali em maio. O que se gerou de resíduos, e até foi uma dúvida que eu levei para ti, e eu vou trazer aqui para o pessoal agora, né? Da questão da destinação, né? Se teve muita dúvida, porque se gerou muito resíduo que não estava no nosso dia a dia, né, que não estava ali muito comum isso aqui eu já sei o que eu faço, né. Eu acredito que a geração de resíduos do período das enchentes talvez seja assunto para um programa só, falar sobre ele, né. Com certeza. Mas pra gente falar um pouco aqui sobre aquilo ali, porque foi um impacto muito grande, e a gente via, né, nas redes sociais as pessoas apavoradas, postando vídeos, né, com as montanhas nas ruas, né. E aquilo ali, acho que trouxe um pouco mais, né, aquele pontinho de exclamação, né? Meu Deus, o que a gente faz agora, né? É isso aí, quando a gente vê uma quantidade grande de resíduo acumulada, isso chama a nossa atenção, né? A nossa sacolinha que a gente coloca todo dia até talvez passe desapercebida, mas quando a gente pega uma grande quantidade de resíduo, aquilo chama a atenção mesmo. E é isso que a gente precisa fazer, faz parte da conscientização ambiental, Bruno, a gente justamente mostrar esse volume de resíduos, né? Quando a gente pega, por exemplo, fotos de uma ilha de plástico lá no meio do Pacífico, de material que foi de plástico para o oceano. Isso aí é um assunto que chama atenção. Quando a gente teve lá as enchentes aqui e a gente junta lá a quantidade de resíduos que foram para descarte, montanhas e montanhas, chama atenção também. Então, parar para ver grandes volumes
consegue atrair a atenção da população. E a gente precisa usar esses momentos, apesar de ser um momento de tragédia, um momento muito triste, mas a gente precisa usar essas ocasiões para despertar essa consciência ambiental, para a gente despertar nas pessoas esse senso de que ela está vendo um grande volume gerado por um momento, né, um evento específico, mas que a quantidade da população, que a população de Santa Maria, por exemplo, gera diariamente de resíduos, equivale ao que foi gerado ali, né? Então, é algo que, fazendo um pouquinho por dia, a população não para pensar. Quando tem um grande volume, aquilo desperta a atenção. Então, a gente tem que parar para pensar no que é levado, por exemplo, para o aterro, né? Já pararam para analisar o que é encaminhado, aqui a quantidade de resíduos que chegam diariamente no aterro de Santa Maria, que atende toda a região central aqui, né? Quem já foi ali no aterro vai saber que é caminhão atrás de caminhão, atrás de caminhão, atrás de caminhão, com material compactado, né? Ou seja, ocupando menos espaço, mas é um volume absurdo de resíduos que vão para o aterro. Então, ter essa consciência de que o pouquinho que eu gerei também precisa de atenção, não só os grandes volumes, faz parte da educação ambiental. Mas realmente, né, nesse tipo de ocasião, se tem essa consciência, né, se para pensar, para refletir. Quando a gente olha um grande volume de material, a gente pensa, puxa, olha quanto resíduo, né? Tinha que ser feito algo adequado para aquilo. Teve empresas que sim, a gente tem vários parceiros, principalmente na região de Porto Alegre, onde foi mais atingida, né? Que fizeram parte, sim, de campanhas para destinar para reciclagem, porque tinha muito material que podia ser encaminhado para reciclagem. Teve ações assim, mas infelizmente também teve descartes inadequados, a gente sabe disso. Infelizmente faz parte quase que da nossa rotina, né? Esses descartes inadequados, que inclusive, se for analisar, é uma das causas do desastre, né? Porque quando você não tem um escoamento adequado de água, que pode ser causado por resíduos descartados em lugares inadequados, a gente tem esse tipo de catástrofe como enchentes, né? Como deslizamento. Essas catástrofes muitas vezes são causadas por esse mau gerenciamento dos resíduos, né? Sim. E em relação aos tipos, né? Para a gente poder exemplificar um pouco para o pessoal. Levando mais para múltiplas PEL. O que a múltiplas PEL pode receber, né? Tem que reciclar. Tá, mas qual? Qual resíduo eu posso levar? Qual resíduo eu posso destinar? O que mais vocês recebem? O que é mais difícil, né? Qual é aquele material que é mais difícil, assim, que não chega tanto, ou que realmente vocês recebem, mas é mais difícil destinar? O que vem mais do dia a dia mesmo de vocês? E o que realmente as pessoas podem olhar e dizer, não, isso aqui a Múltiplas PEL recebe, isso aqui realmente é reciclável. Porque eu tive uma dúvida, né, contigo muito específica aquele dia, e aquilo me esclareceu de uma forma absurda, que foi quanto às marmitas de isopor, né? Fala um pouco dessa minha dúvida, né? Claro. Fala pro pessoal um pouco dessa minha dúvida, que eu acho que deve ser de muita gente também. Com certeza, com certeza. E que mais que às vezes a gente olha e não sabe, mas que é reciclável e pode receber. Perfeito. Então, como eu falei ali no começo, né, a gente tenta não complicar essa questão do que a gente gera de resíduos, basta a gente ter consciência de que aquela embalagem é reciclável, mas muitas pessoas se interessam em saber também, né, quais são as classificações dentro dos materiais recicláveis, quais são as classificações que eu tenho ali, né. A Múltiplas PEL, ela atua, por exemplo, com toda essa parte que inclui papelão, papel e outros materiais que sejam compostos pela celulose, né. Então, quando a gente tem ali um livro, um caderno, né, embalagens de papelão, de produtos que a gente compra, tudo isso aí é reciclável, né? Eles fazem parte dos materiais que têm destinação, e tem destinação fácil. É muito fácil você destinar o papelão e o papel para reciclagem. Então, é o nosso carro-chefe. O maior volume é de papelão, né, do ondulado, aquele marronzinho que a gente conhece, mas é um material que tem um grande peso. Claro que alguns anos atrás, o papel branco tinha muito mais, né, era algo que era muito comum. A gente tinha um volume muito significativo, porque nós trabalhamos com grandes geradores, então bancos, empresas, era
ali uma quantidade absurda de papel, tudo imprimia, tudo vinha a fax e tal, e gerava aquele grande volume. E muitas empresas destinavam, sim, para reciclagem, né? Hoje diminuiu mais pela tecnologia digital, né? A gente diminuiu muito. Muito online, né? Isso, usando pouco papel. Isso aí, então diminuiu, mas ainda tem, obviamente, se usa muito nas escolas. Então, por exemplo, as escolas que tenham lá os livros, que infelizmente, né, às vezes passa 1, 2 anos, já são descartados, porque ou por mau uso, ou por simplesmente uma atualização na parte de ensino daquela matéria. Então, aqueles livros podem sim ser destinados para reciclagem. É algo bem interessante, várias escolas mandam pra gente, justamente porque sabem que a gente recebe esses materiais, esse tipo de papel, então pode ser levado lá para Multiplaspel também. Nesse aspecto, praticamente qualquer coisa que seja de papel e papelão, pode levar lá que vai ser destinado corretamente. Aí quando a gente fala de plástico, que é outro tema, complica um pouco. Exato, porque plástico tem assim, ó, uma classificação gigantesca, existem muitos tipos de plástico, existe até cursos na faculdade para você aprender sobre gramatura de polímeros ali, aprender como, né, criar plásticos e qual é a composição de cada plástico. Então, existem muitos tipos de plástico. Mas falando de forma resumida, os mais comuns que a gente usa, garrafa PET, os produtos de limpeza geralmente vêm naquela embalagem, né, leitosa que a gente chama, né, aquele plástico também é reciclável, o plástico filme também é reciclável, vários tipos de plástico, né, teoricamente, todo plástico tem reciclagem, teoricamente, todos podem ser reciclados. Por que eu digo só teoricamente? Porque alguns tipos, mas não é muito comum, tá? Alguns tipos muito específicos de plástico, eles podem sim ser reciclados, mas o custo para reciclá-lo é tão alto que ele se torna comercialmente inviável. É mais caro reciclar do que gerar uma matéria-prima nova. Então, por isso que alguns plásticos, infelizmente, mas é bem pouco, tá? Alguns tipos muito específicos de plástico, infelizmente não tem um comércio para reciclagem, né? Então, para a maioria dos plásticos, pode levar para o Multiplaspel, que tem destinação sim, tem um comércio bom, tem um giro grande. E quando a gente fala de metais, então, aí a maravilha, a alegria de quem trabalha com reciclagem, né? Porque tem um peso grande, os materiais reciclados são comercializados por quilo, então tudo que tem um peso maior gera uma renda maior. Tudo que for de metal, alumínio, alguma coisa de ferro que a gente tem em casa que fez parte de uma reforma, alguma coisa, tudo isso aí pode ser destinado para reciclagem, não só pode, como deve. Isso aí não deve ser descartado de forma inadequada, gente. Isso daí pode gerar renda. Leva para Multiplaspel, coloca numa caminhonetinha ali, leva para lá, pesa e vende. Aquilo ali tem valor, gente. É um resíduo que tem um valor econômico muito grande. Então, não deixe de reciclar seu material metálico, né? Faça dele também até uma fontezinha de renda. Destinar os metálicos para reciclagem é muito importante. Um resíduo, você comentou de dificuldade, a gente tinha dificuldade durante muitos anos com a reciclagem do vidro. Ele também é um tipo de resíduo que ele tem um custo muito grande para a reciclagem. Então, aqui na nossa região, apesar de ser uma região privilegiada por ser o centro do estado, a gente também está meio longe de grandes polos, né? Como Porto Alegre, região ali da Serra, região de Santa Catarina, que tem um grande fluxo dessas reciclagens, né? Então, às vezes a logística tornava muito caro para a gente trabalhar com alguns tipos de resíduos, e o vidro era um deles. Mas em anos recentes, a gente conseguiu viabilizar isso, porque existe um volume grande, né? É um material que tem reciclagem, então a gente conseguiu viabilizar a reciclagem, então também trabalhamos com vidro. O único que ainda é uma grande polêmica, né, que é a questão dos isopores, que infelizmente entra nesse mesmo problema. E o isopor tem o agravante que ele é muito leve. Então, quando a gente fala de viabilização comercial, claro que, como eu te disse, são resíduos que têm reciclagem, eles têm como reciclar. Porém, a gente tem que ver do ponto de vista econômico. Exato. Ainda a questão econômica torna um pouco inviável. Com certeza. A nossa posição, a nossa posição geográfica aqui no estado, né, ela torna a logística muito cara. Então, aquele resíduo você vai ter que pagar
para reciclar ele. Então, como ele tem um peso pequeno, né, você enche um caminhão lá, que daria, se fosse outro resíduo, sei lá, daria lá 10 mil quilos, vai dar 2, 1,5, né, de isopor. Então, é um material que, infelizmente, tem uma difícil comercialização hoje. Mas os outros, que é, assim, muito, e a grande maioria do que a gente gera, pode levar para Multiplaspel, que tem destinação adequada. Sim, não, foi a minha dúvida na época, né, do isopor, das marmitas de isopor, o que fazer, que eu realmente não sabia. Também hoje soube dos livros didáticos, né, que era realmente, confesso que não sabia que tinha todo esse fluxo mesmo. E é bom que quanto mais a gente vai falando, né, hoje eu tenho certeza que a gente tá pincelando pouquíssimo. Coisa, né? Vai vindo esses alertas, né? Com certeza. Como veio em mim hoje aqui, conversando contigo, não sabia, né? Algumas coisas, mesmo trabalhando na área, às vezes mesmo. A gente não consegue abraçar tudo, a gente não consegue entender tudo, com certeza. Vai indo aos poucos. Até essa parte dos plásticos é algo que eu sempre menciono como algo complexo, porque eu que sou do ramo, vez por outra me deparo com um tipo de plástico que não é comum, e a pessoa me pergunta, esse plástico tem comercialização? Gente, não sei nem a composição disso aí, como que eu vou saber se é comercialmente viável, né? Como eu te disse, na teoria todos têm reciclagem, mas às vezes não é viável. Então, tem muita coisa para se aprender, e a gente que trabalha com isso, todo dia tem alguma novidade aí no ramo. É verdade. E falando em números, né, assusta um pouco, né, quando fala a quantidade de toneladas que deixa de ir pro aterro sanitário. E esses tempos a gente estava pesquisando sobre a porcentagem, né? Quanto de resíduos hoje no Brasil tem tratamento, tem gerenciamento. E é uma porcentagem mínima, né? É 1%, menos de 1%, né? Hoje, falando em Brasil, né? De que tem realmente o gerenciamento e a destinação correta. Para te ver que a gente ainda tem 99%, né? Ainda tem muita coisa. Para atingir. Então, é muita coisa mesmo, né? Ainda tem muito trabalho. E cidades maiores, como tu disse, né? Muitas vezes a localização ajuda, né? As cidades maiores que têm mais recurso. Mas a gente não pode esquecer, né? Das cidades pequenas, né? Do interior, que também gera. E que um dia a gente vai conseguir, né? Claro, com certeza. Como eu falei aqui no começo do programa, a nossa legislação sobre resíduos sólidos é muito nova, é muito recente. Por isso que ainda são coisas que estão sendo feitas aos poucos. Por isso que essas mudanças, quando envolve parte legislativa, política, governamental, elas vão andando devagarzinho mesmo, né? A gente tem que focar na nossa mudança pessoal, principalmente, né, quem está nos acompanhando, que não trabalha na área, mas que gera resíduo, que todos nós geramos, fazer essas pequenas mudanças em casa, e a parte de legislação, ela vai mudando gradualmente, né? A gente vai caminhar para isso. Não existe outro caminho a não ser reciclar mais, porque os aterros, eles têm limite. Eles têm prazo de validade, eles têm limite de resíduos para receber. O nosso planeta, nosso solo terrestre, ele tem um limite. Não vamos poder enterrar lixo para sempre, né? Então, tem um prazo de validade. E a legislação, ela está caminhando para isso, né? Pequenas mudanças, mas a gente está se encaminhando para reciclar cada vez mais, né? E tendo essa conscientização, só vai caminhar, só vai aumentar cada vez mais. E hoje se fala muito, e a gente tem visto muito nos licenciamentos mais recentes, a temática da logística reversa. Isso. Né? Dos órgãos ambientais, dos órgãos analistas, né, fiscalizadores, estarem cobrando dos empreendedores também a questão da logística reversa. De aplicar no seu empreendimento a logística reversa, de fazer treinamentos, né, dentro
com a equipe sobre reciclagem, sobre logística reversa, sobre gerenciamento de resíduos. Então, isso é muito legal também, né? Com certeza. Vir de quem está te liberando, né? De quem está liberando a tua licença, essa consciência também. É isso mesmo. Aprender sobre como que a gente pode retornar aquele resíduo para a cadeia, né? Que é o reciclar, né? Quando a gente volta ele para o mercado, é algo que é muito bom de falar, porque é o que se usa aquele termo em inglês, né? Win-win, né? Todos os lados ganham, né? É vencedor para todos os lados, porque é economicamente melhor, porque você gera mais renda, é melhor para o meio ambiente, é bom para a indústria, é bom para as empresas que geraram, ela pode fazer uma rendinha extra, né? Então é bom para todo mundo ganha com a reciclagem, né? Não tem ninguém que sai perdendo, né? É bom para todo mundo. A gente brinca que até quem trabalha, por exemplo, num aterro, não perde, porque existe um volume de resíduos que vai ser destinado para lá, né? Não tem, por enquanto, é uma forma de lidar melhor com os rejeitos. Então, ainda tem mercado para isso. Então, todo mundo ganha quando a gente recicla. Não tem ninguém que sai prejudicado. É verdade. E conseguir, né, aumentar essas taxas de reciclagem, né? Essas taxas de destinação correta de resíduos que realmente é importante, tem um impacto muito grande, né? Por mais que é o teu lá, Débora, com a sua sacolinha todo dia ou todo mês, né? Faz com certeza a diferença, né? Muito. E tirar um pouco aquilo, mas meu vizinho não tá fazendo, por que eu tenho que fazer, né? Ou a prefeitura não tá levando, por que eu vou fazer? Então isso realmente é um assunto que a gente pode ficar aqui horas e horas, né? E é muito importante, realmente, por isso que eu queria te trazer para falar sobre isso, para falar, porque realmente tu é aquela pessoa assim que vive isso, né? E que realmente entende. Tu não está falando da boca para fora. Tu realmente entende e abraça mesmo essa causa, que é muito importante, e a gente conseguir que mais pessoas... Com certeza. Eu estudo muito para isso, assim, Bruna. Eu gosto muito de ter um conhecimento profundo sobre algo, porque eu gosto de pensar assim, quando a gente sabe muito sobre algo, a gente consegue explicar aquilo de forma simples. A pessoa que dá uma explicação complexa de algo é porque ela tem um conhecimento muito raso. Quando a gente sabe muito sobre um assunto, a gente consegue explicar para pessoas que têm pouco conhecimento, médio e grande. Então, aprender sobre essa área é algo que eu gosto muito. Eu lembro que eu comecei aprendendo sobre isso, pegando uma portaria da FEPAM lá do órgão estadual aqui do meio ambiente e lendo ela inteirinha, assim, né? Aprendendo sobre isso, aprendi sobre transportes de resíduos sólidos e comecei a ler sobre aquilo e ler. E estou ainda, né, lendo e aprendendo cada vez mais sobre esse assunto, para que quando eu falar, né, com pessoas que não trabalham nessa área, eu saiba explicar de uma forma simples, mas que também, quando a gente precisar falar de um assunto mais complexo, eu também aprenda sobre isso. Então, estou aí começando a aprender, quero passar o resto da minha vida aprendendo, né? Que a gente está sempre aprendendo. Débora, foi e é um prazer ter você Obrigada. Aqui. Essa nossa conversa, né? Essa 1 hora aqui que passou voando. E fiquei muito contente mesmo de tu ter abraçado a causa, né? De ter aceitado o convite. Com certeza, tu trouxe muito conhecimento, né? Tu trouxe muita informação que tenho certeza que vai chegar a muita gente. Que bom, que a gente vai conseguir alcançar mais pessoas, né? Com essa temática. E esse projeto é para isso, né? O podcast é para isso, é para a gente conseguir conversar, né? Tirar essa utopia de que isso é difícil, de que isso é complexo, de que isso é chato, de que vamos deixar para depois, né? Que a gente já tá sempre ouvindo, então... Com certeza. Que bom ter você aqui. Ai, que bom. Que bom mesmo, fico muito contente. Que bom, Bruna. Espero ter você aqui outras vezes. Ai, com certeza, eu ia te dizer isso agora. Eu quero agradecer muito pelo convite que você me fez e eu espero vir mais vezes aqui, porque eu gosto muito de conversar com você, gosto da forma como você conduz esse assunto. Eu sinto que também é algo que vem do teu coração. A gente percebe essa
essa conexão, né? Então é muito bom conversar sobre isso, é muito bom estar aqui com você. O teu projeto é maravilhoso, a gente sabe que tem muitos assuntos na área ambiental pra gente abordar, né? E você tá atuando maravilhosamente, espero estar aqui em outras ocasiões também, te prestigiando, né? E obrigada. Tendo essa conversa maravilhosa. Obrigada, Débora, mesmo, de todo o coração. A gente está chegando ao fim do nosso segundo episódio e obrigada a todo mundo que está nos acompanhando. Sigam a gente nas redes sociais, @podcaminhos sustentáveis. O programa com a Débora vai estar em todas as redes sociais, né? Os melhores momentos também. Então sigam a gente, se inscrevam no nosso canal para que vocês possam acompanhar este e todos os outros programas que virão. O primeiro programa do sábado passado também, que foi muito legal também. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Semana que vem estaremos aqui novamente. E, Débora, de todo o coração, obrigada, pessoal. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um podcast Caminhos Sustentáveis.